Olá, amigos contabilistas, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Sou o professor Márcio Balducci, mais um vídeo relacionado à reforma trabalhista. Esse é o nosso 9º vídeo relacionado à reforma, específico à Lei 13.467 de 14 de julho de 2017, que entrará em vigor agora, dia 11/11 de 2017. Hoje nossa fala é sobre férias e danos extra patrimonial. Vamos ver como é que está a legislação a respeito disso a partir de 11/11. Com relação às férias, foi alterado o artigo 134, em específico o parágrafo 1º, que dizia o seguinte: no artigo 134, as férias serão concedidas por ato do empregador. Isso é interessante também ser frisado, que as férias têm por base o empregador conceder ao empregado e não o empregado solicitar ao empregador. Normalmente se tem o vínculo, né? O comum acordo entre ambos. Em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito aquisitivo é depois de um ano, os 12 meses trabalhado na mesma empresa. Parágrafo 1º, como é que era antes? Somente em casos excepcionais serão as férias concedidas em 2 períodos, um dos quais não poderá ser inferior a 10 dias corridos. Então hoje, nós estamos em outubro, hoje ainda permanece desta forma, né? Só em casos excepcionais pode ser divididas as férias em 2 períodos, onde um deles não pode ser menor do que 10 dias. Só que foi alterado, onde que se diz desde que haja concordância do empregado, o empregador poderá dividir as férias, poderão ser divididas, né, usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferior a 5 dias corridos. Então aí foram as alterações, foram adequadas as férias dos trabalhadores, podendo ser dividida em 3 períodos, com a limitância aí com relação aos dias, não podendo ser inferiores. Parágrafo 2º será revogado. Parágrafo 2º seria: aos menores de 18 anos e aos maiores de 50 anos de idade, as férias serão de uma vez só, não podiam ser fracionadas. Como o parágrafo 2º foi revogado, a partir de agora, os menores de 18 e os maiores de 50 anos também poderão fracionar as suas férias. Foi acrescentado o parágrafo 3º. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Isso é benéfico ao trabalhador, para não começar umas férias na sexta-feira, né? Isso era péssimo para o trabalhador. Trocando a chave, vamos falar de dano extra patrimonial. Isso tem um cunho mais vinculado à área jurídica, né? Para limitar e ao mesmo tempo dar ordem aos juízes, na qual eles peguem a possibilidade de dano extra patrimonial, para ter base com relação até a parte monetária, de quanto será o julgamento, e limita o juiz a isso. Foi acrescentado os artigos 223 A, B, C, D, E, F e G a CLT, onde diz o seguinte: aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes de relação de trabalho apenas os dispostos nesse título que foi acrescentado à CLT. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão, fazer algo ou deixar de fazer algo, que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica. Então lembre-se que agora tanto a empresa pode ser ressarcida por dano físico, dano extra patrimonial feito pelo empregado, também como o empregado pode ser reparado por dano extra patrimonial concedido pela pessoa jurídica. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens judicialmente tutelados inerentes à pessoa física, ao empregado.
Então esses são os atos, né? São as situações, os bens judicialmente tutelados. Isso não pode ser infringido pela pessoa jurídica. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo de correspondência são bens juridicamente tutelados, inerentes agora sim à empresa, à pessoa jurídica. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado, que são esses que a gente mencionou, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, na proporção da ação ou da omissão de cada um deles. A reparação por danos extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente com a indenização dos danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo, caso tenha feito desta forma. Ao apreciar o pedido, o juiz ele vai levar em consideração 12 itens. 12. Bem sugestivo, né? Fica bem informado para o juiz, para tomar a sua decisão. Ele deve levar em consideração a natureza do bem jurídico tutelado, que são esses que a gente deu agora, informou, a intensidade do sofrimento ou da humilhação, isso é bem complexo para o juiz tomar a decisão, a possibilidade de superação física ou psicológica, isso o juiz, eu acho pouco provável que consiga ter essa percepção, né? Precisará de um profissional, principalmente um psicólogo, para saber se há possibilidade de reparação, superação. Outro, os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa, as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral, lembrando que esses casos são para ambos, tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. O grau de dolo ou culpa da pessoa que o fez, a ocorrência de retratação espontânea, se caso houve ou não, né, a retratação imediata, o esforço efetivo para amenizar a ofensa, caso o ofensor tenha feito, né, o perdão tácito ou expresso, isso leva em consideração, e a situação social e econômica das partes envolvidas, sendo a pessoa física ou a jurídica, e o grau de publicidade da ofensa, se foi mais intrínseco ou se foi público. Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros que nós vamos ver. Pode ser natureza, a ofensa de natureza leve, média, grave ou gravíssima, dividido em 4 itens. A leve será dado a indenização de até 3 vezes o último salário contratual do ofendido, se o ofendido foi a pessoa física. Média até 5 vezes o último salário. Grave até 20 vezes o último salário. E gravíssima até 50 vezes o último salário. Então a base para a indenização do juízo será o último salário do ofendido, caso ele seja pessoa física. E se ele for pessoa jurídica, será a mesma base. O salário, o último salário do ofensor, né? Que aí teremos uma pessoa física ofendendo a pessoa jurídica, e a base para a indenização não será faturamento da empresa, e sim o salário contratual, o último salário contratual do ofensor. Na reincidência entre as partes, né? Tendo novamente a ofensa entre pessoa jurídica e pessoa física, o juízo poderá dobrar o valor da indenização. Então esses são os parâmetros dados pela lei 13.467, em específico a parte trabalhista, para a indenização e o juízo poder tomar a sua decisão. E no início aí falamos sobre a possibilidade de fracionamento em 3 vezes as férias do trabalhador. Inscreva no nosso canal, espero aí perguntas, né? A gente já viu bastante vídeos relacionados à área trabalhista, vamos dar continuidade. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.